Aloha! Hoje estamos aqui em mais um episódio com o Phil Hasman, meu grande pupilo. Começou a pegar onda comigo na escolinha de surf Rico quando tinha 7 anos. Tá lembrado, Phil? Com certeza. Ei, que doideira, né, Phil? Alô, Ei, galera. Prazer estar aqui de novo com você, Rico, relembrando aí os momentos da minha infância, adolescência, fase adulta, campeão. Isso é muito bom ter você como uma grande referência e como meu mestre. Obrigado. pô, muito bom, cara, porque a gente que tá. A vida passa, né, cara? São tantos momentos da vida da gente, né? Desde a época que eu te conhecia, minha amizade com seu pai, com a sua família, né? Então são momentos muito ricos, né? Assim, de alegria, momentos bonitos, momentos difíceis, né, cara? E no Havaí, a primeira vez que você foi comigo, né, cara? É muita história, né, cara? É assim, muito legal, aí. Ô, Phil, queria te falar, cara, queria agradecer meus patrocinadores aqui, o Sense, que é uma maciante para galera que gosta de jiu-jitsu, fazer triatlon, esportes que você sua muito, que faz muita força, né? Triatlon, então é muito legal o Sense. Conhece esse produto aqui, ó? Esse aqui que é o nosso amaciante, ó. Maneiro. E também tem a Kiboa, que é uma água sanitária maravilhosa, porque gente boa só usa Kiboa, entendeu? E ela higieniza, desinfeta, né? Então agradeço a força aí deles, né? Também tem aquele presentinho aqui para você, mas como você está no Havaí, né, Fio? Vai só quando você chegar aqui que você vai ganhar. Já é o segundo aí para você aqui. Um E já é prazer. uma desculpa aí pra gente fazer um jantarzinho junto aí, se Pô, encontrar no Brasil. Pô, muito bom, né? E também Obrigado. tem o gourmet, que quando chegar no final a Aí. gente vai usufruir, mas eu acho que eu vou comer tudo por você, junto com a equipe aqui de Quando eu produção. chegar, a gente janta junto um gourmet. Pô, Pegar vambora, vambora. o Aloha com você. Queria agradecer a galera do estúdio aqui, que é nota 10 sempre dando força, né? Ô, Phil, como é que foi para você nascer numa família só de atletas, né? Teu pai é campeão olímpico, sua mãe também campeã olímpica de patins, não foi isso? Meu pai é medalha de prata olímpico, né? Minha mãe campeã sul-americana, um monte de títulos também na patinação artística. Eu nasci literalmente no mundo dos esportes, né? Na época, meu pai e minha mãe eram atletas do Flamengo, então isso me abriu as portas ali para poder praticar uma série de esportes diferentes e que eu vejo de uma certa maneira assim, os esportes são todos acabam sendo complementares, né? Principalmente quando você é criança. Quanto mais esporte puder praticar, melhor. Vai com certeza estar ajudando ali no autoconhecimento, na questão social, né? Enfim. E isso foi muito importante para mim, para minha formação. A gente estava até falando aqui antes de começar a, o ao vivo, né? Sobre a minha questão da dislexia, né? Eu tenho essa que foi sempre uma grande questão. O Rico acompanhou o meu período de infância, adolescência na escola, muito difícil, eu tinha muita dificuldade para poder concentrar ali nos assuntos, né? A dislexia traz um pouco dessa dificuldade de você focar naquilo que você não tem um certo entendimento, não tem um certo interesse. E pro contraponto, a gente tem a facilidade do hiperfoco, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, a gente faz ali, foca e quer ser o melhor, quer dar o nosso máximo. E o esporte, de uma maneira geral, sempre foi ali a minha válvula de escape, o momento em que eu conseguia botar todos os problemas de lado, né? As dificuldades ficavam ali uma coisa meio que colocada de escanteio. E quando eu saía do esporte, eu conseguia, de uma certa forma, me concentrar um pouco mais e acabava que os estudos fluíam mais também. Meus pais acabaram percebendo isso muito novos. No início, o castigo era não praticar esporte. Era, não, se fez, nota for ruim, não vai praticar esporte. E aí começaram a perceber que piorava, né? Então, eu acho que, com certeza, assim, o esporte foi o que salvou minha vida, tanto na questão da disciplina, né, dos princípios e das oportunidades que eu tive. Poxa, quando que eu imaginei que ia conhecer 33 países do mundo, né? Se não fosse através do surf, eu acho que dificilmente teria tido essa oportunidade. E o Rio, com certeza, abriu as portas, né? Foi você, Rio, que me trouxe. Eu pegava onda desde os 4 anos de idade, ali, me divertindo na praia, quando meus pais iam. Mas ali na escolinha, com 7 anos, foi quando eu comecei a aprender contigo sobre competições, entender sobre questões de bateria, minhas primeiras viagens ali, né? Dentro primeiro no Rio de Janeiro, né? Saquarema, aquelas trips que a Ubatuba. gente fazia.
Ubatuba, o Brasil inteiro. Depois começou, a primeira viagem internacional foi contigo também para o Havaí, em 1997, onde eu moro atualmente, né? E A com foto. certeza essa sua introdução, né, de me levar para o Havaí, aí a foto aí, a gente Olha novinho. só. Nossa, tinha até bigode, né, Fio? O Rico tá mais novo que eu nessa foto, pô. Caraca, ei, nossa senhora, hein? Bons tempos. Maneiro. Ô, Fio, eu me lembro claramente como se fosse anteontem, eu tenho a memória boa, eu indo na sua casa, falando com a sua mãe, arrumando um papo para você matar aula para ir para Ubatuba numa competição. Eu consegui que ela liberasse, mas acho que eu não agradei muito no começo não, tá lembrado? Com certeza, não, fez total diferença, assim, e eu me lembro que a condição era depois focar, estudar pra caramba e tirar notas boas, e aconteceu, eu acabei conseguindo melhorar o meu rendimento na escola, e eu acho que é isso, o esporte acabou sendo essa troca ali, né, de, ó, você não consegue estudar, você tem dificuldade, mas você precisa fazer isso para você fazer o que você ama, que é praticar o esporte. E eu acho que isso, de uma certa forma, até me fez, assim, entender que é, quando eu me tornasse, né, um adulto, eu queria fazer alguma coisa que eu realmente amasse estar fazendo para poder fazer sentido e para conseguir ter um desempenho, para poder, né, ser bem sucedido. E graças a Deus eu consegui acabar encontrando um esporte aí muito novo, né, e bons mestres aí como você, para terem me guiado aí, conquistado tantos títulos, enfim, nacionais, internacionais. Muito grato aí sempre. Pô, e o que é legal, Fio, mesmo fazendo muito tempo, eu me lembro da dificuldade que você tinha junto à família, se você ia ser vôlei, se ia ser basquete, se ia ser surf, tá lembrado? Não tinha uma história assim, achar o esporte que você realmente amava, né? Não tinha assim, O bem... surf sempre foi para mim o esporte que eu tinha como foco. Mas meu pai sempre falou muito assim, ó, até os 14 anos você pratica todos os esportes. Quando você tiver 14 anos de idade, você decide o que você quer fazer e foca nele, porque se você quiser viver do esporte no Brasil, você tem que ser o melhor. Não adianta ser, né, ser mais um, porque os patrocinadores não vão aparecer. Você não vai ter resultado, né, que te dê premiação suficiente para poder pagar os seus custos, né, a sua vida. E isso também, até meu pai sempre falava assim que ele foi até recentemente aí na entrevista contigo também no podcast Aloha, foi muito legal ter assistido. E ele sempre falou assim que gostava de jogar com torcida contra, era o momento em que ele crescia, né? Isso me ajudou muito no surf, porque a gente vê aí, né, não é só no longboard, na pranchinha, várias situações que são resultados um pouco desfavoráveis aos brasileiros. Isso, na verdade, sempre acabou me dando mais força ainda, mais vontade ainda do que antes. Então, essas referências, né, de casa, dos pais, foram muito importantes, com certeza, no esporte. Sem dúvida, né? Ter uma base dos pais incentivando, dando força, dando a base, é fundamental, né? Isso daí é um espetáculo mesmo. E eu que agradeço. Quando eu via você surfando na escolinha, eu na hora já via seu talento, via a sua força de vontade, a sua radicalidade, né? O teu empenho, né? Era um garoto diferenciado, né? E aí isso daí foi, aos poucos, foi conquistando aquela primeira viagem para o Havaí, né? Que a gente alugou a casa lá em Sunset, não foi? A primeira, não, na primeira viagem a gente Em ficou lá Macarra? em Macar? Macarra, aquele Nossa, apartamento que foi o próprio Clyde Ecal que tinha alugado para você o apartamento. que E faleceu aí era um agora, né? apartamento para duas pessoas, o Rico colocou 8 brasileiros lá. Nossa, caramba, que doideira, né? Eu fui. Cada um dormiu, era um treino, um quarto, dois na sala, tinha a gente dormindo ali no corredor, porque não cabia todo mundo na sala. Picuru também acordava de madrugada com chantilly na cara. Eu tinha 14 para 15 anos de idade ali, era molequinho ainda, né? E o Picuru tá sempre muito brincalhão. E o cara não dorme, né? Quer dizer, ele dorme cedo e acorda tipo 4 horas da manhã antes do sol nascer. Então eu era sempre acordado por ele ali, me zoando, mas que no final das contas era muito bom, porque quando o sol estava amanhecendo, a gente já estava entrando na água, estava se divertindo ali. E eu acho que foi ali, realmente, quando eu tive a oportunidade, né? Eu sempre acabei sendo criado na Barra da Tijuca ali, ondas muito difíceis, né? Fundo de areia, fecha muito, postinho ali no Barra Mares com a escolinha do Rico, né? Acabei entendendo, aprendendo a pegar ondas grandes, sempre gostei. O próprio postinho ali tem a laje ali que faz você assim interessar quando o mar tá grandão, porque
apesar da Barra da Tijuca estar tudo fechando, Rio de Janeiro tudo fechando, lá às vezes as ondas estavam abrindo, né? Então, isso era um estímulo para aprender a passar a arrebentação, enfim, a superar ali os desafios dessas ondas ruins, entre aspas, que a gente tem no Brasil. E quando eu cheguei aqui, naquela época no Havaí, em 97, antes do campeonato começar, não sei se você lembra, o mar estava gigante, tinha, sei lá, 10 a 15 pés de onda quebrando lá fora. E eu me lembro, assim, eu botando para dentro nos tubos ali em Macar, lá no outside. Quando eu levantava, tava o picuruto, caraca, você tá bem? Os havaianos, né? Meio que vendo eu ter aquele tipo de atitude. E eu acho que foi isso, de fato, que abriram as portas ali para hoje eu estar conseguindo surfar o pipeline, enfim, outras ondas aqui do Havaí com respeito da galera local. E, obviamente, tendo sido introduzido por você, né, Rico? Você chegava no pico, me apresentava para todo mundo já passava... Eu já não era mais um cara ali que ninguém conhecia, né? Estranho, né? Tinha uma boa referência ali de quem estava me apresentando. Então, isso foi muito importante, com certeza. Muito bom, né, cara? Aquele campeonato de Macar ali deu muitas saudades, né? Assim, porque ondas maravilhosas, os melhores do mundo estavam lá, aquele canal, água limpa, né? Tudo maravilhoso, né? Eu acho que foi um espetáculo aquele campeonato. Quem foi o campeão foi o Dino Miranda, né? Foi, eu cheguei não tinha inscrição, porque na época não tinha divisão, primeira e segunda divisão, era um mundial, era quantas pessoas se inscreviam, aí tinha um limite de vagas, já tinha acabado o limite, eu era o 24º alternate, e eu me lembro do Rico lá, botando pressão, não, o mar estava muito grande, e aí muita gente começou a não aparecer, né? Que estava ficando no Norte Shore, não vinha, e aí o Rico chamou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, chegou no sétimo alternate, já tinha, sei lá, quase a metade da bateria na água, o Rico, pô, o cara tá aqui, bota ele na água. Aí eles jogaram a camisa de like para mim, eu entrei na água, faltando metade da bateria, ainda consegui passar a bateria, depois passei mais acho que 2 baterias na competição. E, pô, com certeza, imagina, se não fosse você ali com todo o seu know-how, conhecimento né, não só de me posicionar no pico, de eu entender ali o lugar novo, que nunca tinha surfado antes, mas também ali dentro da galera da organização do campeonato, né? Talvez eu não tivesse nem competido e, enfim, não teria continuado a minha carreira como eu continuei depois. E eu me lembro que teve gente que estava muito na frente da lista e não entrou no campeonato. Aí quando eles chegaram lá, os caras ficaram tudo doidos, né? Como é que o cara entrou? Não, tá lembrado? Porque começaram a chamar as pessoas e ninguém aparecia, não tinha ninguém, né? Aí depois que o campeonato, que o mar diminui, a galera reclamar é mole, né? Todo mundo vai reclamar quando perde, né? E o nosso querido Clyde, que faleceu, tem boas memórias dele? Conheceu ele bem? Sim, a gente teve algumas oportunidades, encontrei com ele algumas vezes aqui no Havaí, mas acho que as vezes que eu tive mais oportunidade de estar junto foi contigo também. Não sei se você se lembra uma vez aí que a gente foi para o Havaí juntos, a gente teve um jantar também com ele. E, cara, muito, muito rica a história de toda a família Aikau, né? E é uma pena ele ter ido, mas é isso, acho que é o ciclo da vida. Traz a gente aí essa importância do entender do que o agora é o que importa, né? O que passou, a gente não tem mais como transformar. É importante a gente ter os nossos objetivos para o futuro, né? Ter metas, mas essas metas só vão ser alcançadas, conquistadas pelas atitudes do agora, né? Viver agora de uma forma intensa, amando a família, os amigos, aproveitando as coisas boas da vida, né? Ainda mais depois desse período que eu passei com o câncer, né? Foi uma situação que me trouxe muita, muita alegria de viver, assim, apesar das dificuldades. Não sei se você quer falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Não, a gente pode falar aqui tudo, pode ir de frente para trás. Eu me lembro, eu me lembro claramente que você estava no Havaí, na casa do Gordinho, né? Estou enganado? Quando você começou a se sentir mal, era mais ou menos final do ano, está correto? Quando você começou a ter os primeiros sintomas? Na verdade, o problema do câncer é que é uma doença muito silenciosa, né? Você acaba não sentindo assim, o câncer em si. O que aconteceu é que eu tenho uma consciência corporal, né? Como atleta, eu entendo muito do meu corpo. E eu comecei inicialmente a sentir um desconforto na hora que eu deitava na prancha. Então, toda vez que eu deitava na prancha, era como se eu tivesse alguma coisa aqui pressionando os meus órgãos, né?
E aí eu apalpando senti uma bola aqui, um pouquinho mais ou menos aqui na região da barriga. Logo na sequência eu comecei a sentir uma certa dificuldade em comer, porque eu sempre comi muito. A brincadeira que meus amigos a vida inteira fazem, né? Phil is always hungry. Phil tá sempre com fome. Então, Isso é bom, isso é bom. Estou sempre me alimentando, sempre gastando muita energia, praticando muito exercício. E só que assim, eu comecei a sentir que uma quantidade muito pequena de alimento já me deixava com a sensação de que a comida já estava aqui próxima da minha garganta. E isso começou a me gerar gastrite, começou a me trazer alguns efeitos colaterais. Isso foi ali por volta de agosto, eu estava na casa do Gordinho na época. Aí eu consegui marcar uma consulta médica para o dia 25 de dezembro. A gente tem uma medicina no Brasil, né? A gente tem a síndrome do vira-lata, acaba reclamando muito do nosso país, mas nosso país é maravilhoso. Essa parte da medicina nem se fala. E a gente tem uma medicina que trabalha muito na prevenção, né? Enquanto nos Estados Unidos eles deixam você até o último momento para tentar fazer alguma coisa. Então, só para eu conseguir essa consulta, você vê, de agosto, a minha consulta foi para dia 25 de dezembro, isso porque era Natal e era a única vaga que tinha ali. Eu falei, bom, é isso, eu quero, vamos embora. E aí eu fiquei durante todo esse período lidando com aquela sensação, com muita gastrite, né? E aí foi piorando. No dia 24, que é Natal, obviamente, a gente, como brasileiro, tem a cultura de se jantar com os amigos, a gente tinha uma reunião, e aí comi pra caramba, passei um pouquinho dos limites, passei super mal a noite inteira. No dia seguinte, quando eu cheguei no médico, eu falei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu tava com um casal de médicos que estavam fazendo aqui um Surf Experience comigo aqui no Havaí, né? Eu fico recebendo a galera do mundo inteiro aqui para ter experiência de surf. E aí eles me ajudaram nessa interpretação do que podia estar acontecendo. E o médico aqui falou, a gente precisa ficar atento porque o que você está me passando me preocupa, né? Essa bola aí que você tem. E aí ele me deu uma série de possibilidades, nenhuma agradável. Eu falei para ele, a gente tem uma viagem marcada para o dia 1º de janeiro, para ir para a Austrália, visitar minha família lá, minha mãe, meus irmãos. E a gente deve ficar lá por volta de 2 meses. Você acha que eu devo fazer essa viagem? Você acha que eu devo ficar aqui para tratamento? E aí ele falou, eu vou tentar um adiantamento da sua tomografia, né? Para a gente tentar descobrir o que pode ser isso o quanto antes. E aí ele conseguiu no dia 29, assim, muito, uma coisa rara, aqui para você conseguir uma coisa é 2, 3 meses. Ele conseguiu para o dia, isso era dia 25, dia 29 ele conseguiu esse exame, eu fui fazer. No dia 30, dia seguinte, ele me ligou, falou, eu sei que você tem a viagem marcada para o dia 1º, a gente só vai ter o resultado desse exame, né, com um especialista fazendo a leitura ali da imagem a partir lá do início do ano. Eu sei que vai ficar tarde para você. Com a minha experiência, apesar de eu não ser especialista nessa área, eu acredito que isso seja, aí já diminuiu de 10 doenças cabeludas para 5 piores ainda. Né? Nossa Senhora. Aí eu perguntei para ele, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo ir para a Austrália? Devo ficar aqui? Ou uma terceira opção seria eu ir para o Brasil, onde eu tenho meu plano de saúde. Ele falou, você tem seu plano de saúde no Brasil? Tenho. Falou, vai para o Brasil, que a medicina no Brasil é 20 anos à frente da nossa medicina aqui dos Estados Unidos. E lá você vai, com certeza, ter um tratamento muito mais rápido, porque aqui a gente até descobriu que você tem. Começar um tratamento vai demorar de 6 meses a 1 ano. E também, além da medicina aqui no Brasil ser excelente, né? O calor humano dos médicos aqui é diferente, né? Eles têm mais assim carinho, conversam mais, faz você entender. Você não acha que rola esse tipo de diagnóstico assim mais carinhoso, com mais intimidade? Com certeza. Eu não posso assim reclamar do meu médico aqui, que ele é filipino. O filipino tem um pouco mais desse carinho, né? Ele é um médico excelente, ele continua sendo meu médico aqui. Mesmo depois de ter passado todo o processo aí no Brasil, eu voltei. Ele aqui é médico de família, né? É como se fosse um médico geral. Mas é exatamente o que você falou, cara. Ele disse, vai para o Brasil. Chegando no Brasil, em 1 semana eu já tinha o resultado do exame, já sabia que eu estava com linfoma, né? Que é uma espécie de câncer
que pega os gânglios, né, que geram os glóbulos brancos. É como se você começasse a produzir glóbulos brancos assim, de uma forma desenfreada e sem nenhum motivo aparente. E igual a gente tem aqui na nossa garganta, íngua, né, que a gente chama aqui, tem na virilha, a gente tem uma série de lugares que produzem esses glóbulos brancos pelo corpo, né? E no caso meu, ficava aqui na parede interna do abdômen e estava com 15 centímetros já. Era uma bola de 15 centímetros. Então, era essa bola na parede do abdômen que pressionava todo o sistema digestivo ali e não deixava com que a comida passasse. Phil, Então, quando eu cheguei no Brasil, eu estava me alimentando só de coisas líquidas, né? Coisas pastosas e não tinha como comer mais nada sólido. Já estava no auge ali do problema, né? Phil, Porque juntou isso com a inflamação toda que acabou tendo por conta da gastrite. Mas o tratamento no Brasil foi maravilhoso. Uma pergunta assim, esse é um momento assim difícil na vida, né, cara? Assim, eu acompanhei, vi, mas quem passa pelo problema, assim, quando você vê que você está com essa doença, que está com esse problema, né? Como é que você vai? É um momento difícil que faz você crescer como homem espiritualmente, né? Um momento assim, assim importante na vida, ainda mais que você venceu a doença, né? Mas é um momento assim que você cresce, um momento difícil, né? Que a família está junto e que você tem que realmente ser forte. Com certeza, Rico. Eu, inicialmente, eu conversei com a minha esposa, né? Assim, enfim, com as pessoas mais próximas, meus pais. A ideia era a gente manter ali bem próximo, né? Falar para um amigo ou outro. Aí eu contei para um amigo meu que reagiu de uma forma super assim, caramba, será que eu tô com alguma coisa também? E aí aquilo ali começou a me fazer assim, cara, se eu compartilhar o que eu tenho com outras pessoas, as pessoas me trouxerem uma sensação ruim que é diferente do que eu, apesar de tudo, Rio, eu estava muito feliz de, primeiro, já saber o que era, porque imagina quanta gente tem um monte de doença aí que fica anos tentando descobrir, não sabe o que é. Então, para mim, aquilo já era um grande alívio ter sabendo o que era. Segundo, a gente tem amigos brasileiros que moram muitos anos aqui nos Estados Unidos e já tinham falado para a gente, ó, mantenha o plano de saúde no Brasil, porque se um dia você realmente precisar tratar da sua saúde, o melhor lugar é no Brasil. Então, a gente tinha o plano de saúde no Brasil. Cara, esse tratamento, se eu não tivesse plano de saúde, eu não sei como eu conseguiria estar fazendo ele. E terceiro, porque eu estava com a minha família ali do lado, sabe? Minha família estava perto ali. Então, eu não queria permitir que o medo das outras pessoas me contaminasse. Então, eu optei por ficar quieto, manter só entre a nossa família, me fortalecer. Eu tenho falado muito sobre isso. Assim, a minha mente, como atleta, né, de acordar de manhã, o mar tá ruim, dia tá frio, você tá com a família em casa, a vontade de você ficar deitado na cama. Mas quando você tem um foco, um objetivo, né, como atleta ali, o meu foco sempre foi título mundial, ser campeão, você pensa, cara, se eu não for treinar, o outro atleta tá treinando, e aí vai ser essa a diferença, vai ser aí que eu vou perder numa competição. Então você não fica pensando muito no cansaço físico, né, no dia ruim. Você vai e treina, sabe? E depois você fica feliz de você ter treinado, você sente aquela sensação de bem-estar, de prazer, de ter, né, superado aquele desafio, aquela questão. E na doença eu fiz a mesma coisa. Obviamente que eu não tinha o menor prazer de estar indo para o hospital para, né, tomar quimioterapia. Mas eu não pensava nisso, né? Eu não permitia. Toda vez que o meu pensamento vinha assim, de alguma forma, caramba, estou indo para o hospital, eu pensava, não, eu estou indo me curar, sabe? Eu transformava o pensamento negativo em algo positivo. Esse aqui é o meu treino para poder conquistar a maior vitória da minha vida, que é a oportunidade de continuar vivo, de estar vendo as minhas filhas crescerem. A gente tem a Rafaela de 18 anos, a Coralzinha de 5 anos de idade. Então elas foram grandes incentivos assim para eu estar ali vivendo o dia a dia na batalha. E o difícil, acho que no tratamento é que assim, os efeitos colaterais são muito pesados, né, Rio? Quando você sai assim da quimioterapia, a primeira semana principalmente, você tem um choque oposto, assim, o corpo
tá muito debilitado, você não consegue levantar da cama para fazer nada, assim. Quando você levanta, você tipo faz as coisas de uma forma muito lenta, parece que passou um trator em cima de você, assim. E a cabeça, por outro lado, parece que está 220, você começa a ter milhões de pensamentos, você fica ali num estado meio de eu não sei muito explicar exatamente qual que é a sensação, mas é como se você estivesse ali sob efeito de algum tipo de droga, que é, né, a quimioterapia, um monte de droga ali, mas a cabeça fica muito ativa. Então, assim, esse momento é muito fácil você permitir que a sua mente te leve para um lado ruim, porque é um conflito muito grande. Você quer sair correndo, mas o seu corpo não te permite. Então, eu acho que é nesse momento que, sem querer, as pessoas acabam se entregando e entrando para esse lado mais depressivo. E o que eu procurava fazer era entrar em contato com a natureza. Era tipo, eu tinha lá uma hortinha na minha casa, eu ia mexer na terra, cuidar das plantas, sabe? Fazer coisas pequenas, Isso mas aonde? não Aqui no Brasil ou no Hawaii? no Brasil. Eu Não. fiz o tratamento todo o ano passado, 2024, foi todo no Brasil. Quando eu fui para fazer o tratamento, eu descobri a doença e comecei já e fiquei no Brasil direto, né? Esse contato com a terra, assim como com a horta, com a natureza, faz uma grande diferença, né? Porque eu saía daquele estado de ficar na cama deitado olhando pro teto, né? E de vitimismo, sei lá, às vezes vem aquela sensação, por que comigo? Sabe, aquela sensação ruim. E aí eu entrava numa de tipo assim, não, aqui eu tô ajudando a vida, né? Eu tô cuidando da terra, cuidando das plantas. E aí eu ia pra praia assim, e via as crianças que eu sempre tinha costume de ver ali se divertindo. E aí eu comecei a treinar, igual eu fazia na escolinha contigo, que vocês treinavam a gente. Eu comecei a trazer essa minha infância novamente, né, naquele momento e projetar naquelas crianças que estavam ali. Então, fazia baterias, fazia treinamentos, coisas que durante a minha vida eu fui aprendendo como atleta, né? Fui passando para essas crianças ali na praia. E aquilo me trazia vitalidade novamente, sabe? Aquilo me trazia alegria de viver. Cada onda que a criança pegava e que ela evoluía, vinha até mim. Caramba, você viu aquela manobra? Isso tudo fazia eu Dava me sentir vida. criança novamente, sabe? O Phil, é tão delicado escutar você falando nisso. Eu me lembro que quando você me ligou, eu acho que talvez eu tenha sido um dos primeiros a receber a notícia que você tinha contraído essa doença, né? Mas eu consegui guardar para mim, eu não quis falar para ninguém, porque no meio do surf, você sabe, você passa para um, passa para outro, aí tá todo mundo sabendo, né? Então guardei aqui, rezei para você. Foi um momento assim de guardar esse momento difícil, né? E eu tenho um amigo, meu grande amigo que me operou, um médico amigo meu, né, que faleceu, ele teve a doença só que na cabeça, né? E ele fez quimioterapia. Eu sou um cara que eu já tive no CTI 10 dias, já passei por várias operações, já vi. Agora eu vou te falar, quando eu fui visitar o meu amigo lá, que fez a quimioterapia lá no Einstein, no hospital lá em São Paulo, foi uma das coisas mais assim difíceis para mim na vida de ver, cara. Assim, o cara, assim, o caso dele foi muito mais, não sei comparar, mas estava avançado, né, cara? Aí você vê a pessoa debilitada, assim, a pessoa com a quimioterapia, é uma cena muito difícil, né, cara? Uma coisa assim que Porque cai o cabelo, você perde massa muscular, você não tem vontade de comer, fica com afta, né, assim, fica cheio de afta na boca, dói tudo na hora de mexer. Eu até hoje ainda tenho alguns resquícios, né? Às vezes, quando eu faço um movimento muito brusco, dá umas travadas assim, meio doidas. E até perguntei para inteligência artificial: isso aí tem cura? É da quimioterapia? Falou: não, fica tranquilo, é normal, acontece mesmo, vai passar. Cara, mas assim, o que ficou para mim, né? É exatamente essa lição de que realmente a gente tem que aproveitar o momento, a vida é um sopro, né? A gente é tudo muito relativo, né? Quando você está no sofrimento, as coisas demoram para passar. Quando você está no momento de alegria, parece que tudo passa muito rápido. Mas acho que a alegria acaba sendo uma coisa que a gente mesmo tem a capacidade de gerar e de produzir, e que às vezes a gente se entrega para o lado oposto, né? E eu não vejo mais hoje em dia os problemas como um problema, eu vejo eles como uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, sabe? Então,
Isso me fez abrir muito a cabeça durante a quimioterapia, porque me reaproximou de muita gente que eu sempre amei, que por algum motivo a gente, né, tinha perdido um pouco esses vínculos, e foi importante para eu avaliar também quem realmente eu gostaria de me manter perto, porque a gente tem relações que são às vezes um pouco negativas, né, e que a gente insiste em estar ali. Então me abriu muito a cabeça sobre isso, sobre quem realmente eu quero que esteja junto comigo, né? Quem são as pessoas que a gente consegue ter uma troca e que não é só a gente estar se doando o tempo todo, né? A gente está ali de uma forma que é bom para todo mundo. Valorizar o dia a dia mesmo, as coisas simples, né? Desde você acordar e caramba, hoje o dia vai ser maravilhoso. Por mais que você tenha um monte de dificuldades, um monte de problemas, se você já começa o dia fingindo que está tudo maravilhoso, o fingimento acaba se tornando parte da realidade e você acaba curtindo aquele momento, nem que seja um período pequeno do dia. E aí isso vai se tornando uma coisa corriqueira do cotidiano, né? Eu parei de ficar reclamando das coisas e comecei a ver valor nas outras coisas que eu às vezes estava ali, pô, tenho uma família maravilhosa, eu vivo do surf, que é o que eu sempre amei fazer na minha vida. Então, por que eu vou ficar reclamando de outras coisas, né, que eu posso superar, né? São desafios que acabam vindo e que você consegue passar por cima e superar, né? Phil, eu fico muito orgulhoso de ver você crescer com essa mentalidade forte, sadia, guerreira, entendeu? Assim, através da dificuldade, você se torna uma pessoa melhor, um homem de família, né? Você tem uma família legal. Fico muito orgulhoso, cara, porque a gente sabe que a onda é grande, né? Tipo assim, É, a onda mesmo, o buraco é mais embaixo, né? A gente tá falando, filosofando, tudo isso, e a importância também do pensamento positivo, né? Dentro desse sistema aqui, dentro desses momentos que você passou, o fato de você estar com a mente sã, querendo buscar um caminho, não estar se vitimizando, né? Isso faz a total diferença, né? você sempre fez muito essa analogia, né, Rico? Eu sempre me lembro desde a minha infância, você falando, tipo assim, quando vem o problema, você sempre fala assim, ó, tomamos aquela onda na cabeça, tal, não sei o quê, mas passou, tal. Eu acho que é isso, a vida ela é feita de ciclos, tudo no universo é cíclico, e o mar ensina muita gente a isso, né? Tem um momento da série, e se você está ali na zona de perigo ali, tem que manter a calma, tem que ficar tranquilo, porque vai vir um momento que vai chegar a calmaria, né? E isso se reflete na nossa vida pra caramba, né? O tempo todo vai vir ali o momento de série, de calmaria, o momento que tá flat, nada tá acontecendo. É, eu estava até assistindo com a Coral esses dias, a minha filha é muito aventureira, né? E aí tem um filme daquela menina australiana que com 16 anos ela deu a volta ao mundo sozinha de barco. E aí no meio do filme aparece um momento que ela ficou lá, sei lá, mais de uma semana em alto mar, flat, sem vento, sem nada. E aquilo deixou ela totalmente agoniada, porque nada acontecia, né? Enquanto tava ali o furacão em alto mar, tudo o bicho pegando, ela tava amarradona, feliz, com adrenalina, tudo ali tá como acontecendo. No momento que foi tudo parado, não tinha nada acontecendo, foi o momento que bateu o desespero nela. É, e eu acho que é mais ou menos isso. O mar vai ensinando a gente a lidar com as nossas emoções, né? Ô, Às Phil, vezes a gente está um pouco mais nervoso, respira que vai acalmar, né? Às vezes a gente está muito calmo, vem a série já deixa a gente mais agitado. Então é saber usar isso para a própria vida no dia a dia. Phil, já que a gente está nessa conversa assim com mais profundidade, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, o Aloha Podcast, pessoas que têm algum tipo de doença, seja o câncer ou qualquer outra doença difícil, qual o recado que você passa para elas para fortalecer elas? Acho que é isso, Rico. Eu tinha até tá falado isso ultimamente. Eu tinha um pouco de vergonha nas entrevistas, sabe? Eu ficava meio inseguro porque eu imaginava assim, as pessoas me chamam para entrevistar porque me veem também como uma certa inspiração, porque é campeão mundial e tudo. Mas para mim eu ficava questionando, tipo assim, será que as pessoas querem ser campeões mundiais? Será que elas querem, né? Qual que é o valor que eu tenho realmente? E aquilo me deixava um pouco inseguro nas entrevistas e tal. Hoje em dia eu tenho muito mais segurança, porque eu sei que o que eu vivi é uma coisa que é muito normal do ser humano, né?
momentos de dificuldade, de você estar ali próximo da morte, e é mais comum do que a gente imagina, as pessoas sofrem muito caladas, né? E eu acho que eu passei a me sentir na missão de ser esse agente, de transformar, né? De ser uma referência para as pessoas, de como você pode lidar com aquela situação e superar aquele desafio. Era para ter feito um transplante de medula que eu não precisei fazer, e aí a médica diz que está muito relacionado com o meu estilo de vida, a forma com que eu tratei, né, a minha doença, não me entregando e mantendo a minha vida ativa, apesar das dificuldades, continuando ali fazendo as coisas que eu amo, né? Então eu tenho falado muito isso para as pessoas. Se você está num momento de dificuldade, não espera ficar bem para fazer o que você ama fazer, para estar com as pessoas que você ama estar, né? O momento é agora. Agora é a oportunidade que a gente tem de transformar o nosso futuro, né? Então, como eu te falei, eu estava nos momentos de dificuldade, eu ia para a minha hortinha, sempre gostei de mexer com a terra, com as plantas. A Julie brinca dizendo que eu sou dedo verde, eu cuido das plantas aqui da minha casa. E realmente é uma coisa que me faz bem, sabe? Ir para a praia é uma coisa que para mim me traz também essa vitalidade, sabe? Ter ajudado as crianças ali daquele período, uma coisa que eu fiz a vida inteira. Eu comecei a dar aula de surf na Escolinha do Rio com 14 anos de idade, nessa época que eu vim para o Havaí. Estava ali ajudando na escolinha, e hoje eu acabo vivendo disso, né? Apesar desse período agora, que eu já estou voltando aos poucos, ainda estou num momento de imunoterapia. A cada 2 meses eu preciso fazer esse tratamento. Querendo ou não, ele é um tratamento que tira bastante a nossa energia também. Então, assim, eu chego no meu auge agora de potencial, eu vou no meu 50%. Aí eu tenho que ir para a imunoterapia, desço lá para 10%. Eu vou nos 50%, desço para 10%. Então eu fico dentro, sabendo que eu posso muito mais. Só que eu estou no momento ainda de superação, né? Eu já estou cancer free, já não tenho mais isso no meu organismo. A gente tem esse processo agora de mais 1 ano e meio para terminar a imunoterapia. E, assim, eu tenho vivido o dia de cada vez, aproveitando ao máximo. Tive a oportunidade, durante agora essa última imunoterapia, participar do Rema Saquarema Surf Festival. Você foi campeão lá, não foi? Pois é, eu fui totalmente despretensioso, eu fui para a competição para me divertir, fazer o que eu amo fazer, rever os amigos. O cara não é mole não, hein? Saiu da quimioterapia direto pro pódio, hein? Essa daí não é pouca coisa, hein? Mesmo, caraca, sabe? Pô, eu festejei muito, eu falei, não acreditei, hein? E a galera também não acreditou. O corpo estava 50%, mas a cabeça tá muito bem, sabe? Eu acho que é isso que eu falei, passou por um momento de muita dificuldade, você sai fortalecido, né? Quando a bomba vem, quando a série vem, você fica inseguro, mas depois que você dropa ela, que você passa ela, dá aquela sensação de bem-estar, né? Quem estava na final, lá em Saquarema? O Rodrigo Sfaia. Ele é bom. O Diguinho é casca grossa demais, ele local de Saquarema, já ganhou o campeonato várias vezes, já foi vice-campeão mundial. Para mim, atualmente, ele, junto com o Gegé, são os melhores brasileiros no circuito mundial, né? Então, assim, foi um grande desafio para mim, em que eu entrei na água e falei, cara, eu tô aqui, já para mim já é uma vitória, estar vivo, estar aqui competindo. E fluiu, Rico. Acho que o amadurecimento também, né? A gente, quando é jovem, tem muita energia, muita vitalidade. Então a gente pega muita onda na bateria, na competição. Aí você vai ficando mais velho, ainda mais eu com a questão do físico não estar 100%, você começa a ficar mais criterioso. Mais inteligente, então, selecionar. Que eu usei mais a cabeça para escolher as ondas certas, para fazer o que eu precisava fazer para poder ganhar o campeonato, mesmo que para mim já era uma vitória estar ali, né? Mica estava lá? Muito legal. Mica estava lá? Mica? Oi? Mica tava, com certeza. Mica, lenda do surf de Saquarema, competiu surf mundial há muinos anos com a gente, muitas histórias, né? Mica pega muito, né? O Mica, o Picuruta lá na África do Sul, o Picuruta botou uma aranha lá no quarto do Mica, o Mica ficou louco, querendo matar o Picuruta. Ô, Phil, falando de coisa boa, estamos lembrando daquele campeonato de Porto Escondido, né? Que ano foi aquilo? Aquilo foi 2004. 2004, né? Só para a galera que não sabe, era o campeonato Oxbow,
que convidou os 16 melhores surfistas do mundo. Eu acho que 16 campeões mundiais, todos eram campeões mundiais. 16 campeões mundiais. Eu havia vencido o Mundial da Oxbow no ano anterior em Maresias, né, que acabou a final sendo na Praia da Baleia. E aí eu fui convidado para esse evento. Era eu que não tinha um título mundial do circuito, mas já tinha uma etapa vencida da Oxbow que patrocinava o circuito mundial, junto com os outros 15 campeões mundiais lá. E aí era eu, o Net Young, o Gary Linden e um havaiano que era o juiz, não era? Só lenda. E foi muito legal, né? Porque a forma com que foi. Foi um dos campeonatos mais legais que eu vi na minha vida, né? Não tem como errar. A galera que está nos assistindo aí, está curtindo, né? Eram 4 juízes, você julgava, você fazia as suas anotações, mas não era a nota que valia. O que valia, quando acabava a bateria, Net Young, quem foi o melhor, Rio, quem foi o melhor, Gary Linden, quem foi o melhor. Daí chegava à conclusão, não tem como perder. E tinha a galera da praia, o voto público também, que a galera da areia ali decidia também, então era um voto a mais, né? Além da galera que estava ali, os juízes estavam ali, ainda tinha o público, né? E tava pesado, né? Tava o quê? 10 pés, 12 pés? Isso aí, foi escondido de verdade. Eu vi o filme legal. Só levantando o braço lá dentro, nossa senhora, hein? Aquele tubo de braço cruzado, de braço para cima. De braço para baixo. Tinha tanto tubo que eu fiquei inventando. Pô. Como é que foi aquela final de Porto Escondido? Quem estava na final? Então, Rico, o campeonato foi pedreira do início ao fim, né? Só campeões mundiais competindo. E a final contra o Joe Tudor, altas ondas, já estava super ali íntimo do mar, né? Desde cedo competindo, já tinha entendido que um pouquinho mais para a direita ali tinha umas direitas quebrando, que eu sou frontside, para a direita sou regular. Então aquelas ondas eram as ondas que eu tinha oficialmente ali na minha plano A. E eu tinha o plano B, que eram as esquerdas, onde o Joe Tudor estava ali também. Então eu entrei na água, consegui garantir já praticamente 2 notas máximas ali na direita. O Joe Tudor já tinha uma nota muito boa e estava precisando de uma segunda nota. Eu remei para cima dele lá, para a esquerda. E aí, já mais no finalzinho da bateria, veio uma onda boa. Eu dropei assim. Eu me lembro que a prancha tem até a foto das 3 quilhas da prancha saindo da água, assim, no drop. Você lembra dessa? Lembro, pô. Na cavada, né? Eu dropei de backside assim, aí meio atrasado, virei demais a prancha. Aí tem a foto que parece as 3 quilhas assim saindo da água. Aí eu consegui encaixar de novo as quilhas na água, pum, tirei aquele tubão animal, e aquilo ali acho que foi assim, a cereja do bolo, porque eu já tinha feito 2 notões e saí da bateria vitorioso. Foi muito bom, assim, eu considero esse o meu primeiro título mundial, porque para mim não teve nenhum mundial com tanta representatividade em termos de você ganhar de campeões mundiais cada bateria que você passa, até chegar numa grande final, com ondas perfeitas, grandes, do jeito que eu gosto nos tubulares, né? Então, esse evento, com certeza, foi o que mais marcou a minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. E também era um momento que o longboard estava, assim, com força total, né? Net Young, né? Oxbow. Eu acho que era um dos momentos mais ricos, assim, do longboard. Será que eu estou enganado? Não, é isso mesmo. Foi um momento que a gente estava... se eu não me engano, logo na sequência começou o Petrobras Longboard Classic, né? Que fez um incentivo enorme para o longboard no Brasil. A gente tinha finalmente um circuito que valorizava os atletas, valorizava a nossa modalidade. A gente tinha transmissão ao vivo pelo Sport TV. Foi a oportunidade de novos patrocinadores entrarem, né, na nossa modalidade também. Então foi muito importante aquele período, tanto que em 2007, né, no auge ali do Petrobras Longboard Classic, que você, né, Rico, era o grande responsável por aquilo ali estar acontecendo. O Brasil eu fui campeão mundial em 2007, primeiro brasileiro na história da primeira divisão da WSL a ter um título mundial. O Danilo Rodrigo foi vice-campeão mundial e o Carlos Bahia ficou em terceiro. Então a gente teve ali 3 brasileiros enfileirando no circuito mundial, né? O título e, enfim, o vice e o terceiro campeonato.
Com certeza foi fruto desse circuito que você criou, né? O Longboard Classic, a gente teve a oportunidade de surfar várias ondas diferentes, todo mundo estava super focado porque a premiação era muito boa. Ao vivo, né? Oi? O ao vivo era importante, que valorizava os atletas a terem patrocínio, né? Quando tem campeonatos ao vivo, quando tem visibilidade o evento, recordes mundiais, isso é legal que os atletas que competem podem ter bons patrocinadores e dar um bom retorno para o patrocínio. Quando não tem campeonato, o atleta não consegue dar esse retorno de volta, porque ninguém vai ver, não é isso? Ainda mais nessa época que não tinham ainda as redes sociais, né? A gente não tinha Instagram, não tinha nada disso. Não sei nem se já existia o Facebook na época, acho que talvez nem existia. Mas enfim, Parece era o mentira. que a Ei, gente tinha eram os eventos. parece mentira, né? Não tinha redes sociais, não tinha Facebook, parece até tempo do onça, né, filho? Hein? E é tão pouco tempo atrás, né? É, Engraçado como as coisas estão acontecendo de uma forma cada vez mais rápida, né? Ô, Fio, o momento que eu me lembro que quando vocês foram para a final, os 4 finalistas foram julgar eu, o Net Young, quem era que estava comigo, os 4 juízes, o Havaiano e o Gary Linden na final, tá lembrado? Lógico, Hein? você rabiou o Net Young, foi uma figura, engraçado pra caramba. Foi muito divertido. A gente lá na Torre dos Juízes, né? Eu e o Joe Tuda, cada vez que o Rico pegava a bola, e o Rico ganhou, você ganhou, né, Rico? Ganhei. E o Net pegava muito, ganhava do tricampeão mundial, só rabiando ele, né? Aquele campeonato foi especial, com certeza. Ô, Phil, não, boas memórias. Aí eu acabei ganhando aquela águia que parecia um corvo, né, lá do México, né, aquele urubu. Mas foi bastante representativo e Porto Escondido era uma onda assim que eu gostava também, uma onda forte, né, uma onda assim que não dá para vacilar. Aquelas bocas que saem, né, para a galera que está nos assistindo aqui, não, nem imagina, é como se fosse um São Conrado, assim, grandão, lisinho, perfeito. Aí a água vem, entra na praia e quando ela volta assim, sai com uma força tão grande, né, cara, que aquela vala que você tem que atravessar de um lado para o outro, né? Tá lembrado? Com certeza, com certeza. E assim, eu lembro até uma história dos bastidores aqui. Eu acho que você nem estava nessa parte, Rico. A gente teve um jantar, né, da Oxbow, aí tava o Laird Hamilton, que, pô, para mim era um grande mestre das ondas gigantes, né? Tinha aqueles filmes lá dele surfando Jaws, Towin. E aí tava na mesa o Laird e dois outros competidores da Oxbow, que não tem por que eu ficar falando o nome aqui. Mas esses dois competidores já tinham uma. Eles são muito amigos hoje em dia, mas na época eles eram da mesma equipe, e aí estavam sempre competindo juntos, e tinha uma competição interna ali, e volta e meia eles se desentendiam. E aí a galera começou ali no jantar, os dois começaram a discutir. Aí um chamou o outro pra porrada na areia ali em Porto Escondido, era um restaurantezinho na praia, né? E, Porrada. pô, eu na época de jiu-jitsu tudo, eu falei, calma, gente, vamos segurar a onda e tal. Aí, vamos. Aí os dois foram pra areia, começaram a se pegar, não sei o quê. Aí, quando eu vi que o negócio ia ficar um pouco mais sério, eu falei, calma aí. Eu falei, Lerd, vamos fazer alguma coisa, cara. Vamos mostrar para esses caras que a gente faz de verdade. Aí, vamos pegar onda. Aí foi o Laird Hamilton pegar onda de peito, isso era a lua cheia. Ah, Aquele dia na final, tinha 10, 12 pés de onda em Porto Escondido. essa daí eu Foi o perdi, Laird cara. Hamilton nadando pro outside, e aí depois os dois vieram atrás da gente, ficou nós 4 pegando onda de peito em Porto Escondido de noite. Caraca. Cada onda gigante, assim, botando para dentro dos tubos. E foi legal que deu uma amenizada na briga, depois ficou todo mundo amigo se divertindo junto, aí saiu todo mundo junto depois do jantar, foi super legal. Essa é uma história que eu levo assim comigo, porque o Lerdo é um cara que eu sempre tive assim, uma admiração muito grande, né, pelo atleta que ele é e tal. E esse é um momento muito legal de conexão, a gente é conectado até hoje depois dessa história aí. E uma coisa interessante do Lerdo, quando aquele campeonato lá de Maresias, tá lembrado que teve lá um longboard lá? Teve um campeonato de remada, né? E aí a remada estava acontecendo lá e o Lerdo estava na frente. Aí quando chegou assim uns 30, 40 metros antes da chegada final do lugar, que ia ser a finalíssima, ele começou a desacelerar e deixou o Bahia passar e o Bahia ganhou. Aí eu cheguei, Lerdo,
vou te falar, e deixou o cara passar, né? Como é que você sabe? Que, né, eu sou remador, sabe? Quando eu vi que o cara tinha aliviado para dar ao Bahia a Fechar o local, né? É maneiro, né, cara? Atitude maneira, eu admiro ele, né? Phil, voltando aqui de falar de ondas legais, tá lembrado daquele Haleiwa que a gente caiu? Tava gigante, nossa senhora, eu vi campeão. Você fez resgatar o cara lá embaixo, uma corrente desgraçada, o cara lá embaixo. Nem me lembra lembro. desse cara que você resgatou? Não lembra, não? Ah, um cara que eu peguei lá na boia, assim, devia O cara estar. tava longe demais, aí do nada, eu tô ali no pico, falei, cadê o Rico? Você estava surfando, e o desafio de Haleiwa é a corrente, né? Quem não conhece, assim, a gente está aqui num lugar que é como se fosse um rio jogando lá para fora, né? Então você tem que ficar o tempo todo remando. Quando eu cheguei no outside depois de pegar uma onda, cadê o Rico? Não via mais o Rico no pico. Aí eu fiquei olhando, esperando ver se ele tinha surfado alguma onda, se estava tomando na cabeça, dentro d'água. Tava grande o mar, não tava? Tava grande? Tava grande o mar. Tava enorme, tava grande, tinha uns, sei lá, 12 pés, 10, 12 pés de onda em Haleiwa. E aí, quando eu olho lá para fora, outside, tá o Rico lá remando com o maluco, rebocando o maluco atrás. Aí eu fui lá para o outside junto também, ajudei ele. Ficou eu e o Rico puxando o maluco sendo resgatado assim pela gente. Era um marinheiro, era um marinheiro. O cara... Era um marinheiro. E na época não tinha, né, Rico, o jet ski, não tinha o que tem a molezinha que tem hoje em dia, né? Hoje em dia o mar fica grande, tem 2, 3 jet skis ali para fazer resgate. Na época não tinha, né? Mas esse daí é outro campeonato que eu acho que você foi para a final, o Bonga ganhou, se não me engano, que assim, na Himalaia, né? Como é que é o nome daquela esquerda lá de Haleiwa? Gigante. Aquela quebra lá, Avalanche. Avalanche. Unia com Haleiwa, tinha 2 habilitações. Eu vi campeão mundial chegar lá, falei, graças a Deus que eu perdi aí, sacou, cara? Porque eu vou te falar, ali o bicho estava pegando, cara, né? Hein? Tava muito grande, grande e ruim, né? As que viam, né, e emendava, chegava ali em Haleiwa, era um negócio doido, assim. Era muito difícil ficar na zona da arrebentação ali, né? Porque tinha o risco de você tomar onda na cabeça e ao mesmo tempo, se você fosse muito lá para fora, você não conseguia pegar a onda. Então foi bem... Eu me lembro de fazer várias manobras na junção, de pegar a onda, fazer uma manobra assim, e vinha a junção enorme, algumas eu voava, algumas eu completava. Enfim, fui passando bateria assim, né? Ali estava complicado, cara. Eu acho que foi um dos mares assim, mais difíceis que eu surfei. O jet ski virou, tá lembrado? Que o cara que tinha o jet ski capotou, né? Foi uma experiência única mesmo, né? E, sim. E os Sunset que a gente pegou juntos, tem alguma memória aí de Sunset, que é a nossa onda preferida? Eu me lembro ainda dessa primeira temporada, em 97, que depois que acabou o campeonato ali aqui de Macarra, né? A gente foi lá, pegou umas ondas lá no North Shore, e eu me lembro, o primeiro mar grandão de Sunset, estava ali uma outra onda já querendo fechar o canal do Sunset, já tinha 10, 12 pés de onda também, bem grande. E eu me lembro o Rico falando assim, vinha sério, o Rico, Phil, tá vindo uma onda. O Rico se divertindo, tá vindo a sério. E hoje eu entendo que ele talvez estivesse querendo me deixar calmo, né? Porque a onda era muito grande, vinha aqueles pubilos enormes. E aí o Rico, fica em pé na prancha e mergulha. Aí eu lembro que a gente subia em cima da prancha, mergulhava lá no fundo, deixava o strap esticar, aí a onda passava, no que a onda levava a prancha, a gente ficava subindo de novo e dava aquela respirada fora d'água. Mas acho que isso foi para mim assim, um momentos mais marcantes, porque foi quebrando um pouco esse gelo, né, de surfar ondas grandes e enfim, acho que é importante a gente ter sempre um mentor, ter alguém do lado que você confia, né? E ninguém melhor do que você para estar do meu lado ali naquela situação. Obrigado, cara, que eu mesmo não me lembrava dessas brincadeiras não, né? Porque Sunset, quando o bicho pega mesmo, né, cara, é um negócio assim, muito bom, cara. Também surfamos pipeline junto, né? Hein? Sim, sim. E qual é a onda que você mais gosta lá do Hawaii? Rico, assim, a onda que eu mais gosto no mundo é a Macarra, porque primeiro que é direita, né, como regular, surfo de frente, é uma onda longa, uma onda com pressão, ela tem, dependendo da situação, tem uma situação de tubo ali, tem os backwash, que foi onde eu comecei também
a fazer os ollie-ups, né? Aquela manobra que eu faço, que eu vou, mando 180 no ar, caio de rabeta e completo o giro, né? Então, assim, Macarra é uma onda que, para mim, me marcou. Até hoje é uma das ondas que eu mais... É a onda que eu mais gosto no mundo. Mas, fora isso, Off the Wall é uma outra onda que eu gosto muito, que apesar de ser uma onda, né, grande, que fecha, eu lembro muito do Postinho, né? Você Onde tem... eu sou local ali na Barra da Tijuca. Postinho, o Off the Wall eu brinco dizendo que é um postinho perfeito, postinho que nunca quebrou na vida, né? Porque o postinho a gente botava para dentro nos tubos sabendo que o tubo ia fechar. Em Off the Wall você bota para dentro do tubo sabendo que o tubo vai abrir, né? Então, assim, se você estiver na onda certa, conhecer ali direito o pico, como eu já tenho a experiência ali. Então, foram com certeza um dos tubos mais incríveis que eu já sofri na minha vida. E até aconteceu uma situação muito interessante. Eu estava no meio da minha quimioterapia e a gente tinha aqui ainda nos estados, aqui no Havaí, né? Uma casa e todas as nossas coisas que a gente literalmente abandonou antes pro dia, porque quando no dia 30 o médico falou para eu vir para o Brasil, eu acabei comprando uma passagem no dia 31, de virada de ano, de 31 para o dia 1º, né? À meia-noite, era um voo que era muito mais barato e eu consegui comprar passagem para a família toda a gente chegar no Brasil. E a gente saiu literalmente da noite para o dia, deixando tudo aqui no Havaí. E cara, viver no Brasil pagando conta aqui é loucura, né? A dólar 6-1, então eu comecei a ficar naquela situação de preciso voltar para entregar, pagar todas as multas que eu tinha que pagar aqui, mas pelo menos entregar e não gerar uma dívida, né? Nos Estados Unidos. E aí, cara, foi assim, a oportunidade que eu vi uma janela. Eu fazia quimioterapia a cada 21 dias, então era tipo assim, a terceira semana, que era a última semana antes da quimioterapia, era o momento que eu me sentia melhor, né? Vim pro Havaí e, cara, coincidiu de ser o melhor swell do ano. Era março já, era ali no final da temporada. Agora, e né? Tal. Agora, né? Faz pouco tempo, né? No caso foi do ano passado, em 2024. E aí eu cheguei com o melhor swell do ano. Poxa, quando eu olhei o mar, falei, vou ter que surfar. Aí eu peguei minha prancha, fui para dentro d'água, botei para dentro num tubo gigante, uns 10 pés de onda, assim. Fiquei lá dentro d'água um tempão, conversei com alguns locais, amigos meus. O pessoal, pô, cadê você? A gente não te viu aqui na temporada. Eu fiquei explicando o que tinha acontecido e tal. E quando veio essa onda, era Go Phil, pô. Já tava ali 1h30 esperando a onda. Fui com tudo, tipo assim, tive novamente aquela sensação de estar dentro do tubo, sabe? De se sentir vivo, né? ali. Exatamente. E, cara, eu saí do mar com essa certeza. Eu vou ficar curado, eu vou voltar para cá. Aqui é o lugar que eu quero viver a minha vida, trazer minha família de novo, sentir essa sensação até ficar velhinho. Aí, Phil, essa vivência, essa experiência do Havaí, né, cara, é um negócio assim que, quando você tem a oportunidade de viver isso, eu, graças a Deus, vivi, outros brasileiros também viveram isso muito bem, é uma coisa que o dinheiro não paga, né, cara? Fica até arrepiado, a sensação, é uma comunhão com a natureza, é a comunhão com o sunset, né, cara? Assim, é uma coisa assim inacreditável, é um feeling espetacular, não é? É uma vibração muito intensa, né? Porque aqui a gente tem o oceano, né? A ilha toda, muito oceano, tipo assim, quando você vê o mar gigante, você vê o poder, né? Pô, o Aimé, quando tá quebrando, o Jaws, assim, coisa de louco. E ao mesmo tempo, a força da terra, né? Os vulcões, que fez uma ilha no meio do nada. Então, A gente brinca muito falando, né, que tem o Havaí ou te abraça ou te repele, né? A gente vê gente vindo para cá e tendo histórias de terror que nunca mais quer voltar para a ilha, e ao mesmo tempo gente que vem para cá e nunca mais quer ir embora. Né? Quando você consegue se integrar ao Havaí, respeitar a natureza, gostar do mar e fazer a conexão, é muito bom. Ô, Phil, esse ano eu acabei de voltar de lá, né, cara? Peguei uma temporada maravilhosa. Aqui uma onda sua, né, Phil? Aqui. Isso é onde? Isso aí eu acho que é lá no Peró, lá na região dos lagos. Ah, é? Pô, tem até uma carinha de Hawaii, né, cara? A onda aí Parece, né? tá forte aí, ali. Isso é o que é? Isso é Búzios, isso é lá em casa, lá em Búzios. É?
a praia de Jeribá. Isso aí é Ipanema ali, com os dois irmãos ali atrás. Linda essa foto, hein? Linda, a Ana Catarina que fez, inclusive ela tá aqui. Pô, alta Isso aí é estrutura. o balezinho do longboard. Muito bom, hein? Aí aonde? Peró? Aí também é a mesma coisa, Peró, ali na região dos lagos. Isso aí foi Off the Wall, é uma foto antiga que foi na revista Hardcore, Olha lá. na época. Essa daí é a Yoli palavra que a gente Yup, tava né? falando, né? Pô, Hollywood, isso aí. Macarra é muito bom, né, filho? Aí você dando aula É, pra garotada, né? isso aí. Pô, parabéns, filho. Muito bom você estar fazendo esse trabalho aí. É realmente uma coisa que, por essas Tá tendo, razões. inclusive, aqui, né, o Parasurf, o Campeonato Mundial aqui de Parasurf. E a brasileira aqui, Maria do Sol, veio participar, fiquei aqui dando um apoio para ela. Eu acho que é muito legal, né? Aprendi muito isso contigo, Rico. Assim, você sempre incentivou muito, né, o surf de uma maneira geral para todo mundo, né? Sem, né, Restrição. elitizar, sem dizer que é só para esse tipo de gente ou só esse tipo de equipamento. Você sempre mostrou um pouco essa filosofia que acho que é a filosofia aqui de Duque Carnamuco, né? Como o Duque sempre falou, o melhor surfista é aquele que mais se diverte. Eu acho que é mais ou menos isso aí. A gente ter essa oportunidade de apresentar esse esporte que a gente ama fazer para muita gente, né? A gente que eu dei aula esses dias agora para uma senhora de 70 anos. Ela, será que eu vou conseguir? Vamos lá, não cria muita expectativa, vai para se divertir. No final, ela não queria mais ir embora, fez 3 aulas seguidas. E eu acho que isso é muito bom, né? Porque você mostra ali para o mundo que, né, a conexão com a natureza é fundamental, é importante. Você está praticando esporte, está unindo uma série de coisas ali numa coisa que acho que é abençoar dos deuses, literalmente, né? Esse que é o real feeling do surf, né? Pô, Phil, É, eu não tenho nem como te agradecer aí a tua presença, essa mensagem aí, essa entrevista foi diferenciada de todas as entrevistas, porque teve um conteúdo assim de superação, de surf, de alegria, de integração entre a gente, né, cara? Que antigamente aquela foto você pequenininho, com 7 anos, existia uma grande diferença, né? Agora, pô, né, apesar de eu ser muito mais velho que você, a mentalidade, né? Assim, crescemos, você já é um homem, né? Já não tem tanta diferença. E muito legal, cara. Fico orgulhoso aí. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, cara, eu tenho muita gratidão pelo seu pai. Teu pai me ensinou muito. O Marcos Vinícius também, no decorrer da vida, tem muita gratidão. Toda essa analogia, todo esse respeito pelo esporte, todo esse amor que eu tenho pelo esporte, muitas conexões eu fiz através do seu pai, pelos ensinamentos dele, e talvez eu tenha passado um pouquinho aí para você. com certeza. Isso aí, você sabe que eu sempre te considerei meu segundo pai, né, Rico? A gente teve muitas experiências aí de viajar pelo Brasil, pelo mundo juntos, e sempre aprendi muito com você e com os princípios da vida, né? Coisas que são fundamentais aí, que eu continuo passando aqui para as minhas filhas. Muito orgulho. A gente não pode nem continuar, senão a gente vai falar Ilhas Reuniões, né? Pô, tem tanto aquela viagem da Ilhas Reuniões, foi demais, não foi não, hein? Aquela Com onda. certeza. Ih, tem muita viagem, muita Pô, coisa. Dá pra fazer uns 10 podcasts aqui. vamos fazer outros. Phil, queria agradecer aqui a Que Boa, que é a melhor água sanitária, ela é líder no Brasil, né? É a quinta empresa maior no mundo e também tem um Sense, que esse amaciante espetacular, que quem faz esporte que transpira, faz triatlon, que faz jiu-jitsu, né? Muito bom, dá aquele cheirinho espetacular. Agradecer a galera aqui da AGR, agradecer o pessoal todo aqui que dá uma força aí pra gente. Muito obrigado aí pela presença e que Deus te ilumine e continue iluminando nossos caminhos aí. Eu que agradeço. Um prazer enorme, Rico. Um abraço a todos Ó, aí. não podia deixar aqui de fazer uma brincadeira contigo aqui, ó. Só aqui, ó. Vai Chegou me deixar com água na boca, o né? gourmet aqui, ó, pra você, tá bem? Sabia que você não Mas, ia mas, deixar quando, de me dar essa zoada. mas quando você vier aqui, vamos almoçar lá no gourmet, tá bem? Vamos sim, Rico. Valeu. Um abraço grande aí para todo mundo. Tá bem, que Deus te ilumine aí, tá? Um abraço grande. Aloha! Valeu. Aloha!